Olá, tudo bom? Muitas pessoas que têm hipertensão ou pressão arterial aumentada e não estão conseguindo controlar me falam que já retiraram o sal da alimentação, ou seja, diminuindo o sódio, o sal na hora de preparar os alimentos ou evitando os ultraprocessados que normalmente são ricos em sódio, mas que mesmo assim não estão tendo o resultado na pressão que esperavam pela retirada do sal. Para muitas pessoas isso pode acontecer. Hoje eu vou te falar de 5 coisas que podem piorar o controle da sua pressão e eu acho que você pode estar fazendo 2 ou 3 delas aí no seu dia a dia pelo menos. É super importante saber quais são para você evitar e mudar isso hoje mesmo. Seu coração vai agradecer. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, você tem pressão alta? Já foi diagnosticado? Você faz o acompanhamento? Da última vez que você mediu sua pressão, estava qual valor? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários e coloca a sua idade também. Acho sempre legal a gente fazer essa correlação. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso é super importante pra mim, até porque isso mostra pro YouTube que você gosta do canal e que você confia no meu conteúdo. Antes de começar a te falar dessas 5 coisas que podem prejudicar, descompensar a sua pressão sem você saber, eu quero deixar uma ressalva aqui que, claro, para muitas pessoas que são sódio sensíveis, o sal vai atrapalhar a pressão arterial, sim, mas existem pessoas que, como eu te falei, não são sódio sensíveis, ou seja, em que o sódio não impacta tanto na alimentação delas, e tem pessoas que já fizeram essa retirada do sódio, continuam tendo dificuldade no controle da pressão arterial. Então, é muito importante saber quais outras coisas, além do sódio, podem estar interferindo na sua pressão. E são coisas que normalmente as pessoas acabam cometendo muito na rotina do dia a dia. Primeira coisa é o açúcar. Gente, muitas pessoas não sabem que o açúcar pode prejudicar, sim, a nossa pressão arterial. O açúcar inflama e destrói os vasos sanguíneos silenciosamente. Ele consegue fazer uma inflamação crônica de baixo grau, fica super persistente ali. Então, quando a gente consome açúcar no café, no suco, na bolacha, nos refrigerantes, nos doces, na sobremesa, o corpo vai responder como? Liberando insulina. E isso acontece várias vezes ao longo do dia, todos os dias, e aí o organismo pode entrar num quadro de resistência à insulina. Esse quadro de resistência à insulina é o primeiro passo para a síndrome metabólica, e essa síndrome metabólica pode estar relacionada à pressão alta, gordura no fígado, colesterol alterado, inflamação crônica. Então é muito importante que a gente saiba que o açúcar tem esse papel igual, ou às vezes até mesmo pior do que o sódio, porque às vezes o sódio você já consegue saber disso e controla mais, e o açúcar, como é o oposto, né, do paladar, do sal, as pessoas acham que não tem problema nenhum. Tem sim. Ainda tem a questão do açúcar causar a glicação, ou seja, ele pode ter esse efeito muito ruim para as proteínas do sangue, formando esses produtos de glicação avançado que endurecem as artérias, fazem quase como se elas ficassem plastificadas, reduzem a elasticidade, aumentam até mesmo o risco do infarto. Teve um estudo publicado na JAMA, uma revista científica de muito respeito, que verificou que quem consome mais de 25% das calorias diárias em açúcar tem 3 vezes risco maior de morrer por doença cardíaca. Olha a relação entre o açúcar e o coração. Então, se você é uma pessoa com hipertensão, com problema cardiovascular, é super importante você controlar o açúcar da sua alimentação. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que necessariamente você vai ter que parar de consumir alimentos adocicados e sim fazer boas escolhas. Ou seja, substituir o açúcar por uma estévia, um eritritol, consumir doces com açúcar natural da própria fruta ou adoçantes mais naturais e saudáveis pode ser uma boa opção. Eu tenho muitas receitas saudáveis aqui, doces, que você pode acrescentar no dia a dia. Eu vou deixar o link para elas aqui embaixo na descrição. Segunda coisa que muitas pessoas fazem é o sedentarismo extremo. Isso vem cada vez mais sendo classificado como um grande fator de risco cardiovascular. Inclusive a ONU está chamando agora o sedentarismo de novo cigarro, para você ter ideia, porque 5 milhões de pessoas morrem por ano por causas relacionadas ao sedentarismo. E não adianta só você pensar, vou na academia 3 vezes por semana, 30 minutos, você tem que se manter mais ativo no dia a dia. Hoje está muito comum as pessoas ficarem sentadas o dia inteiro trabalhando, chega em casa, ainda vai, né, de transporte público ou privado, né, para o trabalho de carro, de ônibus, de trem, de metrô, de Uber, do que quer que seja, vai com um tipo de transporte, ou seja, não caminha, não anda de bicicleta, nada disso. Chegando lá, trabalha o dia inteiro, volta de transporte também. Chega em casa, o que a pessoa quer? Relaxar. Senta no sofá, fica vendo série, fica vendo filme ou vai deitar. Muito sedentário. Quando você vai ver,
o corpo não está fluindo bem o sangue da forma que precisaria, o metabolismo ativo e as artérias não estão funcionando como deveriam. Quando a gente fica parado muito tempo, a circulação desacelera, a lipoproteína lipase, que é a enzima que remove a gordura no sangue, diminui, e isso aumenta o acúmulo de triglicerídeos e colesterol ruim no nosso sangue mesmo. Além disso, a gente sabe que a panturrilha é aquele músculo que já é chamado de segundo coração. Tem um vídeo inteiro falando sobre isso aqui. Então, quando você não anda tanto, você deixa de bombear a circulação de retorno. Isso favorece inchaço, retenção de líquido, trombose, má oxigenação. E o resultado é que o sangue fica mais espesso, o coração trabalha dobrado e piora o risco de problemas cardiovasculares. Então, é muito importante se mexer, caminhar dentro de casa, subir e descer escadas, evitar a escada rolante e subir na escada normal, evitar o elevador, se você puder, e subir na escada normal. Vamos voltar a ficar mais ativo, o seu coração e a sua pressão vão agradecer. Outra coisa que prejudica demais a pressão e muitas pessoas não fazem a correlação é o estresse crônico. Hoje em dia, quantas pessoas você conhece que se dizem altamente estressadas? Isso tem muito a ver com a vida moderna, com certeza. E ele é mais do que só uma emoção ruim, né? Muitas pessoas minimizam isso, mas não deve fazer isso. Porque ele é um gatilho químico poderoso, realmente, que faz com que a gente libere cortisol, adrenalina, noradrenalina, que são os hormônios do estresse, da luta, da fuga, da sobrevivência. Esses hormônios fazem o quê? Aumentam a pressão, aumentam a frequência cardíaca, aumentam a viscosidade do sangue, deixam o nosso corpo em modo de luta, fuga, um modo de guerra, de sobrevivência o tempo inteiro. E tem estudos que comprovam já que esse excesso de ansiedade, de estresse, o estresse crônico, inflama o endotélio, que é aquela camada interna dos vasos, faz com que com o tempo as artérias também percam elasticidade, se tornam mais rígidas. Então, pessoas com estresse crônico têm até 50% mais risco de infarto. Então, é super importante controlar o estresse. Eu sei que às vezes controlar o estresse não é tão fácil, né? É muito simples eu falar assim, controle o estresse, mas como, Patrícia? Eu tô preocupado com conta para pagar, tô preocupado com os meus filhos, com o meu marido, com os meus pais que estão ficando mais idosos, o mundo, né? A gente fica às vezes estressado com as notícias. Tenta ter um momento presente para você durante o dia. Fazer uma meditação, uma oração, se você for uma pessoa religiosa, trabalhar a gratidão para você tentar focar no que é positivo e diminuir o seu estresse, fazer uma respiração que ative o sistema nervoso parasimpático, isso cientificamente ajuda a diminuir o cortisol. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso. E se estiver difícil para você, procure sim um psicólogo ou um psiquiatra na sua cidade, você não precisa passar por isso sozinho. Quarta coisa, que também tá muito comum hoje em dia, é a falta de sono, gente. A falta de sono é grave para o coração. A gente sabe que durante um sono reparador, um sono com uma boa qualidade, né, uma boa quantidade de horas por noite, o nosso corpo libera hormônios que reduzem a pressão arterial, regulam a glicose, reparam as artérias. E quando você dorme menos de 6 horas por noite, quando você tem um sono muito raso, não tem aqueles micro despertares durante a noite, acorda depois, vai fazer xixi, não consegue mais voltar a dormir, você produz menos melatonina e mais cortisol, o que acelera os batimentos cardíacos e pode aumentar o risco de infarto em até 48%. A gente sabe também que as pessoas que dormem mal não têm aquele fenômeno natural do dipping noturno, que é quando a pressão cai mais durante a noite. Então, isso prejudica também, obviamente, o controle da sua pressão e a saúde cardiovascular. A privação de sono também aumenta a resistência à insulina, a gente sabe disso, estimula o apetite e acumula mais gordura, que é a obesidade abdominal, nessa região central, visceral, que é justamente o tipo de gordura que está relacionada à síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Então, é muito importante você tentar ter um sono de boa qualidade. O que você pode fazer para tentar melhorar o seu sono? Evitar a cafeína no período da tarde, evitar estímulos muito próximo ao horário de dormir, ter um quarto com uma temperatura agradável, um pijama, uma roupa de cama respirável, de algodão, mais fresquinha. Você pode também evitar ter luzes no seu quarto, barulhos no seu quarto. Eu tenho vários vídeos aqui falando de hábitos e mudanças no seu estilo de vida, na sua casa, que podem te ajudar a dormir melhor. E tenho muitos vídeos também de receitas e chás para te ajudar a dormir, a adormecer melhor. Vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição pra você. Por último, mas que também agora tá voltando muito, tinha melhorado e agora tá voltando a piorar, é a questão do fumo. Mesmo que você não fume, hoje em dia tá aumentando muito a quantidade de pessoas fumando vape e outras substâncias, nicotina, né, com cigarro mesmo, vape, esses cigarros eletrônicos.
É muito complicado porque mesmo o fumo passivo pode piorar o seu coração e a sua pressão. O fumo passivo mesmo já tem mais de 7.000 substâncias tóxicas que a gente acaba inalando só de estar do lado de quem está fumando. Nicotina, monóxido de carbono, metais pesados, que entram na nossa corrente sanguínea e causam aquela vasoconstrição e a inflamação relacionada, né, à pressão aumentada. A OMS estima que 1,3 milhões de pessoas morrem por ano por conta de fumo passivo, gente, isso é muita coisa. Então, o ideal mesmo é que a gente tente prevenir isso. Então, se você mora com alguém que fuma, o ideal é que essa pessoa tente parar de fumar. Eu espero que você não fume, porque se o fumo passivo faz tão mal, imagina o fumo ativo, né, em que a própria pessoa fuma. Então, parar de fumar é muito importante para a própria pessoa e para quem convive com ela. Se você é uma pessoa que fuma e está preocupado só com a sua saúde, mas agora eu tô bem, pensa em quem vive na sua casa, em quem trabalha com você, como pode estar se impactando com isso. Isso pode estar prejudicando a saúde da pessoa também. Então, às vezes não é pela gente, mas pelo outro a gente consegue fazer uma força extra, né? Por alguém que a gente ama, um familiar. Então, lembra que o fumo ativo e o fumo passivo podem piorar o controle da pressão arterial. E o ideal é que a gente tente parar de fumar. No caso de parar de fumar, é tudo ou nada, né? O ideal é que você realmente pare de fumar. Diminuir não vai necessariamente melhorar tanto assim a situação. E a gente sabe, por outro lado, que quando a pessoa para de ser exposta a esses agentes tóxicos, rapidamente o coração começa a ter uma melhora. Não só o coração, o pulmão, o cérebro e o nosso corpo, o metabolismo, né, de uma maneira mais ampla, também ajudam a dar uma revertida nos danos do cigarro. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre como parar de fumar sem engordar, porque eu sei que essa é uma grande preocupação de muitas pessoas. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Agora eu quero saber, dessas 5 coisas, você conseguiu perceber que alguma delas faz parte da sua rotina? Quais, quantas e o que você vai começar a mudar hoje mesmo? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso é super importante para mim. E compartilha esse vídeo aqui com quem você sabe que precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.